Fala galera, tudo bem? Eu ando bastante sumido aqui do canal, é verdade. Tem bastante tempo que eu não consigo voltar à rotina dos vídeos com a sequência, com a regularidade de antes. Pretendo em algum momento, mas não sei quando. Então, enquanto isso, os vídeos têm ficado bastante afastados uns dos outros, eu sei, isso é verdade. Tanto que a última vez que eu postei um vídeo aqui foi na prévia da Copa Africana de Nações. E agora a gente já tá no início da fase de mata-mata. Então vem aí a fase decisiva com as oitavas de final. Então é a oportunidade da gente fazer uma geral, né? Dar uma geral no que aconteceu até aqui dentro do torneio. Porque é um torneio importante pelo timing, eu falei sobre isso lá no vídeo de apresentação do torneio, pela quantidade de coisa para observar, pelo momento, sabendo que vão ser definidos aí agora nos próximos dias os confrontos que vão definir as vagas africanas na Copa do Mundo que acontece no fim do ano. É ano de Copa do Mundo, então a atenção ao futebol de seleções fica ainda maior inevitavelmente. E a Copa Africana de Nações sempre reserva muitas histórias. Eu acho que esse é o grande ponto aqui. Então a gente vai falar de uma Copa Africana que na sua fase de grupos teve histórias, surpresas, decepções, zebras, grandes festas, e eu acho que isso diz muito sobre a importância que o torneio tem para o continente. Eu falei sobre isso na primeira, até no outro vídeo, sobre como muitas vezes esse olhar não é compreendido fora da África, e a gente viu vários jogadores de diversas nacionalidades falando sobre como eles valorizam mais uma Copa Africana do que até a Copa do Mundo, muitas vezes, pela oportunidade de jogar no próprio continente, defendendo a seleção e tudo mais. Então vamos falar sobre alguns dos tópicos aqui, tem alguns, depois eu vou entrar grupo a grupo, aí a gente passa como ficou o chaveamento aí, pensando nessa fase final do torneio. Agora, a gente pode começar falando sobre zebras e sobre um panorama geral também. Por exemplo, se a gente for pensar, a Copa Africana de Nações em 2019 teve a ampliação para 24 seleções. É um processo que tem sido comum quando a gente olha para as principais competições continentais de seleções, né? Então a gente viu isso acontecer na Copa da Ásia, viu isso acontecer na Euro, para citar dois exemplos aqui. E na Copa Africana não foi diferente. Embora eu inicialmente não goste da ideia da ampliação, porque eu acho que você tende a banalizar a classificação, por mais que tenha grandes histórias no primeiro momento, nas primeiras edições, você naturalmente vai ter países novos se classificando. Isso gera grandes histórias. Mas, teoricamente, eu prefiro a competição mais enxuta porque ela tende a trazer grandes confrontos com maior frequência desde a fase de grupos. Fora uma questão matemática mesmo, da questão de chaveamento, né? Eu não gosto da ideia de classificar terceiros colocados, eu acho que não fica bom para a fase de grupos, dá uma esvaziada na fase de grupos também. Mas enfim, a Copa Africana passou a ter 24 seleções, isso já tinha acontecido em 2019. E por que eu tô resgatando 2019 para falar sobre essa edição em 2022? Porque, de novo, o reflexo não é exatamente uma queda de nível no sentido de não ter competição, de ter ficado fácil. Muito pelo contrário. Isso é muito curioso, porque, teoricamente, ao abrir o leque para colocar mais seleções, você tende a colocar seleções de um nível abaixo, seleções que até então não se classificavam para a principal competição do continente. Teoricamente, pensando que a gente tem uma distância das melhores para as piores, se agora são mais seleções lá, se você aumenta o número de vagas, naturalmente você desceu um pouquinho o nível, teoricamente. Mas o que a gente vê não é a coisa do ter saco de pancada, ter jogo fácil, ter confronto tranquilo na fase de grupos, não. E quando a gente olha para essa fase de grupos, isso fica muito nítido. Aí a gente entra até num outro ponto que eu vou falar já já, que é a questão da média baixa de gols, o que ficou muito evidente na primeira rodada. Não é uma novidade quando a gente olha para o futebol africano nas últimas edições, inclusive. E essa competitividade tem sido cada vez maior por conta de mais seleções também conseguindo jogar jogos difíceis, fechados, amarrados, nem sempre no nível mais alto, mas dando trabalho. Então não é porque você ampliou o número de seleções que as favoritas têm moleza. Não é o que a gente tem visto, é só a gente olhar para mais uma vez essa fase de grupos. E aí, a gente entra em grandes zebras, em grandes histórias. Qual foi a principal zebra dessa edição da Copa Africana? A eliminação da Argélia. A Argélia, atual campeã, chegava como uma das grandes favoritas ao título, chegava sustentando uma invencibilidade das mais relevantes do futebol mundial quando a gente olha para os últimos anos. Aliás, é até um ponto que geraria uma certa controvérsia, porque, pelo seguinte, a Argélia, muito se falou sobre a Argélia poder bater o recorde da Itália, de 37 partidas seguidas sem perder no futebol de seleções. A Argélia chegou a 35 e acabou sendo derrotada para a Guiné Equatorial. E a Argélia sai da competição sem ganhar nenhum jogo, né? Tinha ficado no 0 a 0 com Serra Leoa na estreia, perde para a Guiné Equatorial na segunda rodada, perde para a Costa do Marfim na terceira rodada, quando precisava de uma vitória para se classificar, mesmo não tendo ido bem nas primeiras rodadas. Então a Argélia se despede como um grande fiasco dessa edição. Pelo time, de alta qualidade, a Argélia é uma das melhores seleções do continente, mas não jogou bola alguma dentro desse torneio, tem várias
vários caminhos possíveis que a gente pode ir na hora de falar sobre a atuação, sobre o desempenho em si. Mas sobre a questão da invencibilidade, é importante destacar o seguinte: essa invencibilidade ela não era totalmente reconhecida pela FIFA porque ela era uma invencibilidade da seleção principal. Só que não quer dizer seleção principal. O que é seleção principal nesse caso? Significa quando a Argélia colocou em campo os seus principais jogadores, ou seja, com todo mundo à disposição. E aí muita gente pode pensar, tá, seleção principal é uma coisa, seleções de base são outras. Sim, isso é fato. Mas o ponto aí é que a Argélia teve uma derrota mais recente no Campeonato Africano de Nações, que é diferente da Copa Africana de Nações. Eu falei sobre isso até quando eu gravei um vídeo na última edição. É um torneio diferente, porque é um torneio que reúne os jogadores que atuam no próprio continente africano. Então é uma forma até de projetar e valorizar os jogadores dos clubes africanos. E então as seleções são formadas não por jogadores que atuam fora, que atuam em outros continentes, não, e apenas nos próprios países. E por que eu estou resgatando isso aqui? Porque a Argélia perdeu um jogo depois, dentro dessa sequência dos 35 jogos que a Argélia teve de invencibilidade, teve derrota aí. Só que foi uma derrota da seleção que não era tratada como a principal. Mas se era tido como uma data reconhecida pela FIFA, é uma derrota da seleção principal da Argélia. Então isso daria confusão se a Argélia chegasse de fato ao número da Itália, acabou não chegando, essa marca caiu. Agora, independentemente de qual seria a marca, a outra marca seria acho que 26, agora não estou lembrando exatamente, mas por volta disso, ele cerca de 25, 26 jogos de invencibilidade. Também muito relevante, tá? Independentemente do número que a gente adote como número aqui para a invencibilidade da Argélia, é um número importante, porque mostra como a Argélia vem sendo uma seleção forte dentro do continente, forte dentro do ciclo. Atual campeã, batendo o Senegal em 2019, e aí chega e cai na fase de grupos, num grupo que não era dos mais complicados, como lanterna sem ganhar nenhum jogo. Então realmente foi uma decepção enorme. Quando a gente vai tentar atacar motivos para isso, a gente pode até falar sobre alguns fatores, como o gramado. Acho que o gramado é um fator importante. A Argélia talvez seja a seleção mais técnica na forma de trabalhar a bola e a posse de bola e se colocar no campo de ataque dentro do continente africano atualmente. Ela acabou pegando um gramado de uma sede dessa Copa Africana que estava muito castigado. Então a bola não rolava da mesma forma. Isso atrapalha. Ah, é a única justificativa e responde todos os problemas? Claro que não. O desempenho não foi bom. As decisões do Djamel Belmadi, treinador, também não foram boas. Quando a gente olha para a segunda rodada, por exemplo, e vê o Brahim ficando no banco até a reta final. Então, diante da dificuldade, já tinha empatado na estreia com o Serra Leoa, é verdade. Grande atuação do goleiro de Serra Leoa, que foi o melhor em campo. Depois se emocionou quando ganhou o prêmio de melhor jogador em campo, inclusive. Uma das boas imagens dessa primeira fase. Agora, a Argélia como uma seleção que é uma das melhores do continente, que tem a característica de ter um bom desempenho, um bom repertório ofensivo, ela não conseguiu produzir quase nada. Verdade, parou no goleiro na estreia. Verdade, teve chances no primeiro tempo contra a Guiné Equatorial, chegou a ter um período em que teve chances. Mas também foi vulnerável durante boa parte do jogo e não foi um resultado injusto quando perde para a Guiné Equatorial, não. Que foi uma zebraça, né? Guiné Equatorial disputando pela primeira vez uma edição de Copa Africana, se classificando na bola. O que eu quero dizer com isso? Já tinha participado de 2 edições como país sede, então tinha se classificado sem precisar da vaga via eliminatórias. Então, também foi uma grande zebra, uma das grandes zebras da história, sem dúvida nenhuma, do continente. E foi outra grande história até aqui, porque no fim das contas, Guiné Equatorial se classifica para a fase de mata-mata e a Argélia fica pelo caminho no grupo que teve a Costa do Marfim como destaque. Então, esse é um ponto. Outra seleção que decepcionou, Gana. Aí é uma decepção um pouco menor. Claro, Gana não chegou ao torneio com status de favorita e nem passando por um grande momento. Gana passa por um processo de reformulação depois daquela ótima geração que teve, que chegou a quartas na Copa do Mundo de 2010, por exemplo. Então se a gente pega Gana de 2006, 2005 até 2015, 2016, a gente pega uma década, um pouco mais de uma década, muito boa, muito forte de Gana, com uma espinha dorsal de um time muito forte. Só que desde então, naturalmente, vai acontecendo uma transição de geração. E hoje não tem um time nesse nível. Por mais que tenha alguns bons jogadores jovens, né? Eu falei sobre isso no vídeo antes do torneio. Kamaldin Sulemana, Kudus, são jogadores que estão dando esse passo adiante dentro do futebol europeu. E são jogadores de um enorme potencial. Mas a seleção hoje não apresenta um nível confiável. Então, Gana ir mal no torneio não foi uma surpresa para mim. Agora, cair na fase de grupos foi aquém das minhas expectativas que já eram baixas. Tem outro ponto interessante quando a gente fala principalmente no caso da Argélia aqui, né? Falei sobre a eliminação da Argélia, a Argélia caindo cedo, era uma das grandes favoritas ao título antes da bola rolar, e outras favoritas passaram sem brilho também. Então acho que quando a gente olha a expectativa e a realidade, tem um contraste muito grande dentro dessa fase. Eu andei lendo até uma estatística curiosa porque eu falei sobre o gramado como um possível motivo para um desempenho aquém das expectativas, não único. Um outro ponto que é importante levar em consideração, e aí eu já vou até migrar também para a questão
questão do número de gols marcados, um número baixo, e, de novo, não acho que tenha só uma explicação aí, mas o calor é um outro aspecto. E quando eu falo sobre o calor, tem uma informação até que eu vi, me preparando para um dos jogos, acho que foi pro jogo, até a transmissão que eu tava entre Argélia e Guiné Equatorial, que não é comum países do norte da África se darem bem em edições da Copa Africana disputada na África subsaariana. Ou seja, quando a gente fala, são exceções os títulos de países do norte da África em países da África subsaariana. Então, o que aconteceu? Quais países se deram bem? Marrocos, na década de 70, chegou a ganhar uma vez na Etiópia, e o Egito é a grande exceção, porque o Egito conseguiu ganhar 3 títulos, 2 deles ali naquela sequência de títulos da década de 2000. Então conseguiu ganhar títulos em condições que teoricamente fogem das condições habituais para esses países, né? Porque a gente tem que sempre tomar o cuidado de lembrar que a África não é uma coisa só, né? A África é um continente enorme que tem uma diversidade, uma complexidade gigantesca em qualquer aspecto. Então não dá para tratar a África como uma questão só, seja do ponto de vista climático, seja do ponto de vista de geográfico, seja do ponto de vista de etnias, de desenvolvimento, de tudo. De qualquer questão que a gente queira tratar, de futebol, de estilo futebolístico, de qualquer aspecto. A África é um continente enorme e tem as suas peculiaridades, suas particularidades, à medida em que a gente vai falando de regiões, de países, de escolas e tudo mais. Então não dá pra gente tratar como uma coisa só. Nesse aspecto, eu acho interessante esse resgate dessa estatística mostrando que esses países, que alguns deles são favoritos para esse torneio, geralmente têm dificuldades nessas condições. E o calor, a gente tá falando de um calor em Camarões, que foi aí acima dos 30 graus durante a fase de grupos, com frequência e com 80% ou mais de umidade, ou seja, são condições muito complicadas. E quando a gente olha para o número de gols, eu cheguei a ler um artigo bem interessante, uma coluna no The Athletic falando sobre isso, assim, tentando explicar o porquê da média de gols. Eu acho interessante porque ele levanta alguns aspectos possíveis. De novo, não acho que tenha uma resposta aí e não acho que seja uma particularidade dessa edição. A primeira rodada dessa fase de grupos teve 1 gol por jogo de média. E isso já é bastante chocante, né? Porque nos primeiros 12 jogos da competição foram marcados apenas 12 gols. Então, quando a gente olha, inclusive, os 15 primeiros jogos dessa fase de grupos, dessa edição, os 13 dos 15 primeiros jogos tiveram no máximo 1 gol, ou seja, 0-0 ou 1-0 para alguém. Isso chamou muita atenção no início. E eu não acho que seja apenas o calor, embora o calor tenha uma parcela importante, até quando a gente vai falar sobre intensidade do jogo e sobre questões táticas. Porque quando você tem um calor que castiga, você evidentemente não vai poder colocar em campo uma intensidade, um ritmo de jogo acelerado. E a gente tem visto nas últimas edições, por isso que eu falo que não é uma particularidade agora, um número, uma média baixa. Quando a gente olha para a edição de 2019, a média de gols foi abaixo de 2 gols por partida. A fase de grupos acabou com 1,89 gol por partida, então abaixo de 2 gols por partida também, embora tenha melhorado na reta final. Então tem um pouco a ver com o estilo das seleções nesse momento, pode passar pelo calor, pode passar por jogos de menos pressão, então a gente viu pouco um comportamento mais agressivo para pressionar saídas de bola, da mesma forma que a gente não viu tanto uma tentativa de insistência em elaborar mais a saída por parte de seleções que eram as zebras. Então quando a gente olha para seleções que correm por fora, que correriam por fora, por exemplo, um Sudão, bola longa, ligação direta. Guiné Equatorial, da mesma forma. Bola longa, ligação direta. A Etiópia foi uma seleção que sofreu nas eliminatórias para a Copa Africana e para a Copa do Mundo por muitos erros cometidos no campo de defesa. Aí na estreia, que foi contra Cabo Verde, teve um jogador expulso logo no início. Até por isso, deixou de tentar elaborar a saída de bola desde trás. Bola longa. E quando você força a bola longa, você tem muito menos controle do jogo, mas ao mesmo tempo você comete menos erros desde a defesa. Quando a gente fala de seleções teoricamente mais fracas tecnicamente, isso significa menos risco, por mais que você devolva a bola para o adversário. Da mesma forma, os times mais fortes, se optam por um ritmo, por uma intensidade mais baixa, o controle tende a diminuir, porque você não consegue imprimir uma velocidade capaz de quebrar blocos mais baixos, né, porque são marcações mais fechadas, que tiram o campo, que obrigam que a circulação de bola seja mais dinâmica, e aí entra um ponto do gramado, quando eu falei sobre a Argélia, é o time que mais trabalha a bola no chão, bola no gramado, circulando de um lado para o outro. Gramado ruim nos seus jogos, na sua sede, isso atrapalha muito. Você também não consegue pressionar muito os adversários. Primeiro, porque eles optam por bola longa. Segundo, porque o calor impede que você mantenha esse ritmo durante muito tempo. Tem aí um outro problema. Então acho que acabam ficando jogos muito nivelados, ainda que não seja um nível tão alto assim. Mas são jogos muito equilibrados. E aí a gente entra nessas grandes histórias, nessas grandes zebras, que eu acho que é um outro tópico interessante. Quando a gente fala dessa edição, são duas seleções estreantes, né? E as duas conseguiram passar de fase.
Comores se classificou para a fase seguinte. É uma grandíssima história. Gâmbia também se classificou para a fase seguinte. E não é exclusividade de agora, eu volto àquele tópico que eu falei sobre a ampliação do número de seleções. Então não é que estejam entrando sacos de pancada, estão entrando seleções que competem, que dão trabalho, que pontuam, que passam de fase. Em 2019, Madagascar era uma das estreantes, ganhou de Nigéria na fase de grupos, eliminou a República Democrática do Congo no mata-mata e foi cair para a Tunísia nas quartas. E era uma grandíssima surpresa e que não se classificou agora, inclusive, para essa edição. Então, as zebras estão muito frequentes dentro desse futebol niveladíssimo que a gente tem visto, de muito equilíbrio. Quando a gente olha de novo, para 2019, aí olhando para o mata-mata, a gente vai lembrar de Marrocos caindo para Benin nas oitavas de final, para o Egito, que era a sede, que era favorito, caindo para a África do Sul. Tudo bem, a África do Sul já tem um nível mais competitivo, mas mesmo assim, foi uma zebra naquela ocasião, embora não tenha sido contra uma seleção menor dentro do continente. E agora vamos ver o que nos aguarda. Agora, o fato tem sido uma competição marcada por grandes histórias de muita valorização dos resultados, dos feitos, dos pontos, das conquistas por parte das seleções menores. Porque as maiores, essas estão devendo em sua grande maioria. Antes do torneio começar, eu falava aqui sobre Argélia e Senegal como as duas favoritas, as duas atuais campeãs. Senegal sofreu, não foi convincente dentro da fase de grupos. Longe disso, correu o risco de ser eliminado, inclusive, mas se classificou. A Argélia cai como lanterna do grupo, como eu já falei. Quando a gente olha para outras seleções que entraram no torneio badaladas, com expectativa, o Egito também não teve facilidade dentro do grupo, longe disso, passou na segunda posição. Marrocos, esse ainda conseguiu passar com um pouco mais de tranquilidade dentro do seu grupo. Seleções que não estavam no primeiro nível de expectativa e que deixaram uma boa impressão, aí é o outro lado da moeda, Nigéria. Aliás, a Nigéria eu acho que tem um ponto bem interessante, porque a Nigéria chegou no torneio com uma transição de trabalho, né, com o Gernot Rohr saindo, sendo demitido, o Eguavoen assumindo interinamente, ele que é diretor de seleções da Nigéria e que já foi jogador da Nigéria nos anos 90, que foi treinador em outra Copa Africana, inclusive, e ele assumiu e, de certa forma, tentando resgatar um pouco a ideia e o estilo da Nigéria dos anos 90, e a Nigéria jogou bem. E acho que a Nigéria tem material humano para ter um bom futebol. Só que não vinha jogando assim dentro dos últimos anos de um futebol bastante pragmático. Foi uma boa impressão deixada pela Nigéria. Camarões dentro de casa. Falei antes do torneio, repito, Camarões não tem hoje uma das melhores seleções da África. Agora, jogando dentro de casa, e com o Abubakar sendo um dos destaques individuais da primeira fase, Camarões foi o ataque que conseguiu produzir em todas as rodadas, algo que as outras seleções não conseguiram até aqui. Então, quando a gente olha para aquele, em tese, segundo grupo, Costa do Marfim, outra seleção que chegou cheia de dúvidas. Costa do Marfim não tá viva na briga por vaga na Copa do Mundo, né? Costa do Marfim não se classificou para a fase seguinte, para os duelos de mata-mata que vão definir os 5 classificados do continente para a Copa do Mundo. Mas a Costa do Marfim tem, individualmente, bons jogadores. Especialmente quando a gente olha para um ataque e vê Zaha de um lado, Haller do outro, Haller no centro e PP do outro, talvez seja em termos de trio de ataque, o trio de ataque mais poderoso da África nesse momento. Assim como o meio-campo da Nigéria é muito interessante, e a gente vê um Moses Simon se destacando pelo lado do campo, um Aribo, que é um excelente meio-campista, formando uma dupla com o Ndidi, que eu acho que pode ser uma das melhores duplas de meio-campo do continente africano nesse momento. Então, assim, tá tudo muito próximo. Fato é também que começa agora um outro torneio. E com o mata-mata, eu acho até dando um passo atrás, para falar sobre equilíbrio e baixo número na fase de gols na fase de grupos. Eu acho que existe um fenômeno que acho que vai além da Copa Africana. Para mim, as competições continentais, ou globais principalmente, essas competições de seleções, elas tendem a ter uma primeira rodada muito apertada dos jogos. Justamente porque, como tá todo mundo partindo do mesmo ponto, né, todo mundo partindo do zero, você tende a ter propostas inalteradas num primeiro momento. A seleção que entra achando que o empate é um bom negócio, ela vai entrar para empatar e para se defender, e isso vai gerar problemas. E você tende a ter jogos mais apertados, a não ser que eles sejam condicionados por alguma coisa. Um gol cedo, uma expulsão, um roteiro que deixa o jogo mais aberto. Mas, teoricamente, eu tendo a achar que as primeiras rodadas de fase de grupos geralmente são rodadas de jogos mais equilibrados, mais parelhos. A partir da segunda rodada, o contexto condiciona. A seleção gostaria de jogar fechada, mas ela já perdeu na estreia, ela vai precisar se expor, senão ela vai acabar eliminada sem fazer nada.
ou uma seleção favorita que não foi bem, ela vai precisar, ela tem uma urgência maior. Então eu acho que o contexto condiciona o andamento de uma fase de grupos. Não me surpreende que a primeira rodada tenha sido fechada como foi e que depois a gente tenha visto mais gols. Mas também não me surpreende que no todo tenha sido uma média baixa, porque esse tem sido um padrão dentro do continente africano quando a gente fala de seleções na última década como um todo, nas últimas edições. Isso pode ter vários motivos, eu já falei sobre até a questão da influência de um jogo mais pragmático por parte de muitos treinadores europeus, acho que passa por aí em alguns casos, passa por não correr tantos riscos, passa por condições climáticas, como eu falei, que impedem um jogo de uma maior pressão e maior intensidade, que podem deixar a partida um pouco mais dinâmica e assim, quem sabe, um pouco mais aberta. Mas enfim, esses são alguns tópicos só pra gente fechar esse panorama geral da fase de grupos. E vamos passar então o chaveamento só pra falar aqui como fica a questão da chave mesmo, quem vai pra cada lado, né, dentro dessa fase final. Então, grupo a grupo. No grupo A, Camarões, Burkina Faso e Cabo Verde passaram, com a Etiópia ficando fora. Acho que aqui a gente não teve nenhuma grande surpresa. Cabo Verde, aliás, é um ponto importante aqui, que foi uma das seleções bastante castigadas pela pandemia, por casos de Covid, que comprometeram muito a fase de preparação, com dezenas de casos, inclusive. No grupo B, Senegal, Guiné, Malau e Zimbábue. No fim das contas, 3 equipes se classificaram aí, né? Só o Zimbábue ficou fora. Mas, de novo, Senegal passa com 1 gol pró, nenhum gol sofrido. E esse 1 gol pró foi no pênalti do Mané contra o Zimbábue na estreia, nos acréscimos do segundo tempo, que poderia também ter sido ali um 0-0, como foi contra a Guiné e como foi contra o Malau. Então, assim, Senegal longe de convencer. Lembrando que Senegal é uma seleção que tende a ter uma boa capacidade, eu até falei sobre isso também no vídeo pré, eu acho que Senegal talvez seja a seleção mais preparada da África hoje para competir numa Copa do Mundo, por exemplo. Justamente porque é uma seleção que sabe esperar e que tem um contra-ataque forte. Agora, ser mais criativa se impondo não é tanto a característica do time, até porque costuma jogar num ritmo mais baixo. Então, talvez isso ajude a explicar uma dificuldade de Senegal dentro dessa fase de grupos, também teve desfalques por Covid e tudo, mas não chega a me surpreender que os jogos de Senegal sejam amarrados. Vamos ver agora no mata-mata com uma outra questão, claro, o contexto sempre condiciona também. Senegal segue como uma das candidatas, mas está devendo até agora. Indo para o grupo C, Marrocos, Gabão, Comores e Gana. Aqui é o grupo em que Gana cai fora como lanterna, né? Um grupo que teve Comores estreando e conseguindo a classificação com um 3-2 espetacular na última rodada, justamente sobre Gana, né? Incrível que Gana tenha ficado fora dessa forma, estreia perdendo para o Marrocos, depois empata com o Gabão e depois perde para Comores. No grupo D, a Nigéria, que talvez tenha sido, acho que o grande destaque coletivo entre as seleções de peso da África dentro dessa fase, porque acho que teve um salto de nível coletivo mesmo quando a gente compara com o que vinha sendo o ciclo. Gostei do futebol apresentado pela Nigéria quando a gente olha a boa, convincente vitória, embora apenas por 1-0 contra o Egito, mas foi um bom jogo da Nigéria. Contra o Sudão, o ritmo caiu muito no segundo tempo, mas o time teve momentos muito bons também de produção ofensiva. Gostei do que vi da Nigéria na fase de grupos. O que isso significa para a sequência? Nada. Vamos esperar para ver no mata-mata, porque é outro torneio que começa agora. De qualquer forma, Nigéria e Egito se classificaram, Sudão e Guiné-Bissau ficaram pelo caminho. No grupo E, Costa do Marfim e Guiné Equatorial se classificaram, no grupo que teve a Argélia como grande destaque, né? Na lanterna, como eu falei, Serra Leoa na terceira posição. Serra Leoa também gerou, né, grandes imagens de festa, né? Serra Leoa empatou com a Argélia e com Costa do Marfim. 2 grandíssimos resultados, depois acabou perdendo para a Guiné Equatorial na última rodada. Poderia ter se classificado, né? Mas acabou eliminado. E no grupo F, Mali se classificando, acho que é uma outra seleção que merece um destaque aqui, até pela questão da solidez defensiva que já era conhecida, olhando para as eliminatórias. Não é uma seleção empolgante, mas é uma seleção competitiva, capaz de dar trabalho. Gâmbia estreando e se classificando com 7 pontos é relevante, até porque num grupo que tinha Tunísia também, né? Então Gâmbia conseguiu empatar com Mali e ganhar da Tunísia. Tunísia também teve problemas com casos de Covid, atrapalhando o time dentro dessa fase de grupos. E a Mauritânia, como lanterna aí já era esperado também, apesar de que não dá nem para falar muito em o que era esperado, considerando as zebras que a gente viu também. Mas indo para a chave então, né? A chave tem, de um lado, Burkina Faso e Gabão, Nigéria e Tunísia, Senegal e Cabo Verde, Mali e Guiné Equatorial. É muito difícil tentar projetar coisas aqui. É claro que, em tese, a gente falaria de Nigéria e Senegal podendo despontar como semifinalistas nesse lado, mas confesso que eu tenho bastante curiosidade em vários desses jogos. A Tunísia é um adversário que geralmente é chato de enfrentar. Tenho curiosidade para ver
o que vai ser esse confronto entre Mali e Guiné Equatorial, seleções de características bem diferentes. Guiné Equatorial, por exemplo, que bateu a Argélia, que eu falei sobre isso já. Guiné Equatorial é uma seleção formada por muitos jogadores nascidos na Espanha que jogam terceira divisão, quarta divisão da Espanha, mas que tem conseguido competir muito bem. Já tinha sido assim nas eliminatórias para a Copa também, e que agora, chegando às oitavas, vamos ver diante de Mali o que consegue fazer. Indo pro outro lado da chave, Guiné e Gâmbia, Camarões e Comores. Em tese, pode ser uma chave boa para os donos da casa, mas que ao mesmo tempo aumenta a responsabilidade, porque Camarões não vai ter um adversário grande até a semifinal, se a gente for olhar em termos de tradição, de peso aqui. Por outro lado, isso aumenta a responsabilidade de Camarões ir longe. Vamos ver como vai lidar com essa situação. Costa do Marfim e Egito, provavelmente o grande confronto dessas oitavas, até pelo que a Costa do Marfim fez na primeira fase. O Egito ainda está devendo com o Carlos Queiroz, é uma seleção também num processo de mudança de estilo de jogo, mas que tem um dos grandes protagonistas do continente, que é o Salah, e Marrocos e Malawi. Então é muito interessante observar a possibilidade de um vencedor de Costa do Marfim e Egito contra Marrocos nas quartas. Caso Marrocos vença o Malawi, seria uma zebra o Marrocos ficar pelo caminho, mas como eu lembrei, Marrocos caiu para Benin nas oitavas na última edição. E a gente pode ter aí um encaminhamento de Camarões contra um grande do continente, como o Egito, por exemplo, como uma Costa do Marfim, como Marrocos, e do outro lado, Nigéria e Senegal. Dá para cravar alguma coisa? Não, definitivamente não. Eu tô falando aqui apenas por nome e por status das seleções. Porque por bola, acho que tá muito parelho. Como eu falei ao longo da passada geral aqui. Acho que Camarões, principalmente Nigéria, Costa do Marfim, deixaram boa impressão dentro da primeira fase. Mas tem várias seleções aqui num nível muito próximo. Enfim, esse é o chaveamento para essa reta final da Copa Africana de Nações. E assim deu para dar uma passada geral, um apanhado geral, um vídeo longo. Mas como eu tô devendo vídeo aqui há trocentos anos, era natural para falar de uma fase de grupos inteira, o vídeo fosse ficar um pouco maior. Vamos ver se eu consigo postar vídeos com mais frequência aqui nas próximas semanas, voltando a me aproximar um pouco da rotina anterior. Um abraço para todo mundo e até a próxima.